Fala fiel, seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal e nesse vídeo eu vou abordar o assunto sobre oração. Fique comigo até o final que eu tenho certeza que você vai ser abençoado com o entendimento correto e o conhecimento das Escrituras. Primeira coisa que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que oração é mais do que pedidos em situações de emergências. É relacionamento com Deus. O próprio Senhor Jesus, na oração que nós apelidamos de Pai Nosso, ele inicia falando Pai Nosso, ou seja, a primeira palavra é Pai, é relacionamento com Deus, é fraternidade. Então a oração ela vai além de pedir e ser atendido. Todo cristão que deseja se relacionar com Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, ele precisa orar, que através da oração que nós conseguimos desenvolver relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Oração é um assunto muito abrangente, não é uma conclusão, não vou colocar ele dentro de uma caixinha e dizer para você, oração é isso. Mas nesse vídeo você vai aprender a como pedir, o porquê pedir e como fazer isso de forma correta, segundo as Sagradas Escrituras. Eu quero abordar, primeiro, para embasar o que nós vamos falar aqui, eu quero usar o texto de Mateus, no capítulo 6. No verso 5 está escrito assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza, vos afirmo que já receberam o seu galardão. Esse versículo tem muitos que acreditam que é uma advertência a orar de pé. E não é. A advertência aqui é orar para ser visto. É orar para se exaltar diante dos homens como faziam os hipócritas. E tem muitos que usam esse verso para poder advertir aqueles que oram nas praças, em públicos. E a advertência real aqui é sobre exaltação própria. No verso 6 está escrito assim: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Primeira coisa que nós conseguimos ver nesse versículo é o Senhor Jesus nos ensinando acerca de um ambiente de oração. E ambiente de oração não é só eu pedir e ser atendido naquele pedido que eu estou fazendo. É ambiente de revelação. Em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, não é só clamar e ser respondido. É ambiente onde o Espírito Santo vai revelar coisas que estão escondidas, os mistérios acerca da nossa própria vida também. Mas é importantíssimo na vida do cristão ele ter o ambiente de oração que ele, Deus, pode chamar de nosso. No verso 7 está escrito: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido a seu muito falar serão ouvidos. Isso não é uma advertência à persistência na oração. O próprio Senhor Jesus, em algum dos evangelhos, nas cartas de Paulo, nós somos ensinados a persistir na oração e pedir diversas vezes pela mesma causa. Aqui é uma advertência a vãs repetições. O que seria vãs repetições? Eu acreditar que eu no muito falar repetidamente o Senhor vai me ouvir. Por exemplo, tem rezas por aí que são repetições vãs. Eu faço 10 rezas de uma e uma reza de outra, acreditando que aquele certo Deus vai me ouvir referente à quantidade de reza que eu estou fazendo. Um exemplo prático para a gente poder entender. É como se eu ficasse orando acerca da minha vida financeira e eu ficasse pedindo para Deus: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, acreditando que por muito eu falar, isso o Senhor vai me abençoar ou vai atender o meu pedido. E a palavra de Deus fala que isso é vãs repetições, que não é assim que o Senhor vai nos ouvir e nos atender. No verso 8 está escrito: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. O que me intrigava há muito tempo é o fato de Deus saber o que eu preciso e eu ser encorajado, advertido e ensinado pelo próprio Senhor Jesus a pedir em nome dele. Porque se Deus já sabe o que eu preciso, para que eu vou pedir? Não era mais fácil eu só agradecer? E o Senhor, sabendo o que eu preciso, ele providencia, ele prepara, ele faz conforme a vontade dele? Só que a palavra de Deus fala que nós precisamos pedir. E não é só pedir, nós precisamos saber pedir. E antes de responder a pergunta, por que pedir, sendo que Deus já sabe o que eu preciso, vamos se aprofundar mais no assunto sobre oração e pedido. O Senhor Jesus ele nos encoraja a pedir na própria oração modelo que nós apelidamos de Pai Nosso. No verso 10 está escrito: venha teu reino, seja feita a tua vontade, pedindo o estabelecimento do reino de Deus e a vontade divina. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedindo o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, pedindo perdão para Deus. Não nos induzas à tentação, livra-nos do mal. Então tem vários pedidos na própria oração do Pai Nosso. Esse verso de Mateus 8
que diz que o Senhor sabe tudo o que precisamos antes de pedir, não é uma advertência falando que nós não precisamos pedir. Na verdade, nós temos que pedir. Em Lucas 18, do verso 1 ao 8, está escrito assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Verso 2: Havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui é uma advertência clara, Jesus contando a parábola sobre o dever de orar sempre e persistir em oração e persistir em pedir a Deus. Pedir é correto, mas tem como pedir errado. Em Tiago 4, do verso 2 ao 3, está escrito: Cobiçais e nada tendes. E o cobiçais aqui é desejais e nada tendes. Sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastar de vossos próprios deleites. Ou seja, no verso 2 diz que se eu não peço, eu não recebo. Então eu preciso pedir. E se eu peço e não recebo, é porque eu peço mal, para gastar no meu próprio deleite. Ou seja, é um pedido egoísta, é uma oração pensando em si próprio e não pensando em ser também abençoador, pensando só em ser abençoado. Não é só pedir, precisamos saber pedir. Em 1 João, no capítulo 5, do verso 14 e 15, está escrito: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aqui está dizendo que pedir o que está dentro da vontade de Deus é garantia de resposta. O Senhor Jesus, ele diz: tudo que pedir ao meu Pai em meu nome vos será concedido. Mas pedir em nome de Jesus vai além de simplesmente falar: eu peço em nome de Jesus. É você pedir o que está dentro da vontade do nosso Senhor. Não é somente falar em nome de Jesus na oração que nós seremos atendidos. Vamos responder a pergunta: por que eu preciso pedir se Deus já sabe que eu preciso? O Senhor, ele deu autoridade para o homem acerca da sua própria vida e acerca das coisas que são da terra. E ele, em toda a sua soberania e grandeza, ele respeita essa autoridade que ele deu ao homem. No Salmo 115:16, nós vamos ler: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ao Filho dos homens. Ele deu autoridade e domínio para o homem sobre a terra e sobre a própria vida. Ainda que não seja permanente, porque no Salmos 24, no Salmos, número 24, no verso 1, está escrito: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus, em toda a sua grandeza e soberania, respeita a autoridade que ele deu para o homem. Uma coisa que eu gosto de colocar, que tem diferença entre permissão e a vontade de Deus. Deus, ele permite o homem fazer o que o homem quer, mas isso não significa que é a vontade de Deus. A própria palavra vai nos dizer, né, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, mas nós vamos ver em Apocalipse que nem todos vão se salvar. Então, a vontade de Deus, ela não se estabelece 100% na terra. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina, na oração modelo, que apelidamos de Pai Nosso, a orar: seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Porque no céu é 100% a vontade de Deus. Os anjos, todo o mundo espiritual, ele é regido 100% pela vontade de Deus nos céus. Na terra temos o livre-arbítrio. E Deus, ele respeita a autoridade que ele nos deu. Um exemplo prático para a gente poder entender. Você pode subir numa ponte, se jogar de lá e tirar a sua própria vida. Isso é uma permissão de Deus, não significa que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus, ele não se alegra nem na morte do ímpio, imagine alguém tirar a própria vida. Então, nós precisamos entender o que é vontade e o que é permissão. Pois se orarmos o que está dentro da vontade de Deus, é garantia de resposta, como nós acabamos de ver em 1 João, no capítulo 5. E um texto que eu gosto de usar, para entendermos que precisamos permitir Deus agir na nossa vida, eu coloco permitir entre aspas, porque não tem um paralelo perfeito para poder ilustrar isso. Êxodo 32, no verso 9 ao 14. Essa parte é a parte onde Moisés, ele sobe no Monte Sinai, o Senhor está fazendo lá os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos,
E o povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar esse bezerro, dizendo que foi esse Deus que os tirou do Egito, que os libertou da escravidão. E o Senhor se ira contra esse povo e diz assim, ó, no verso 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a esse povo, e esse que é povo de dura cerviz. Cerviz é a cervical, é povo que não se curva, povo que não se humilha. Agora, pois, deixe-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Moisés, os teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, ele disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se. Está escrito, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Então o Senhor, no verso 10, ele pede, Moisés, deixe-me para que o meu furor se acenda contra esse povo e eu acabe com esse povo da face da terra. Mas a súplica e a intercessão de Moisés faz o Senhor se arrepender. Vamos colocar assim, já já nós vamos entender o que é esse arrepender de Deus. Primeiro, o Senhor ele respeitou a autoridade que ele deu para Moisés, que Moisés liderava sobre o povo de Israel. Foi Moisés que liderou a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito. Segundo, o Senhor ele não quebra promessa, aliança. Por isso que nós vamos ver no verso 10 o Senhor falando, eu vou destruir esse povo e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Porque Moisés era descendente de Abraão. E a promessa era que de Abraão viria uma grande descendência. Então o Senhor está falando, eu reseto tudo e recomeço em você. Terceiro, Moisés fala para Deus lembrar da promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Israel. Nós precisamos entender que o Senhor ele não tem um lapso de memória para esquecer das suas promessas ou das alianças que ele fez conosco, com a humanidade, com a terra, enfim. Mas por que Moisés fala, Senhor, lembra-te da aliança, lembra-te da promessa? Esse lembrar é reivindicando promessa. É falando para o Senhor, leva em consideração a promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Israel ao tomar uma decisão para esse povo. Não é que o Senhor ele se esqueceu, mas é trazendo à tona e reivindicando a promessa que o Senhor fez há muito tempo atrás. A intercessão de Moisés, a súplica de Moisés acerca do povo de Israel, livra o povo de ser dizimado, de Deus acabar com o povo. Olha quão importante é interceder pelo nosso irmão, pelo nosso familiar, para que a vontade de Deus se cumpra na vida dele, para que ele possa ter um encontro com Jesus, para que ele possa se consertar nessa vida, para que ele possa viver o evangelho. Então a intercessão, ela atrai a vontade de Deus, a boa, infinita e misericordiosa vontade de Deus para a vida das pessoas que estão à nossa volta. O Senhor, está escrito no verso 14, o Senhor se arrependeu do mal que havia dito que faria ao seu povo. O que é esse arrepender? Nós precisamos entender que o arrependimento de Deus não é um sentimento de culpa sobre alguma coisa que ele faria ou sobre alguma coisa que ele fez. Porque a própria palavra vai dizer que o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existe o arrependimento, que eu me sinto culpado, eu piso no pé de alguém, eu faço mal para o meu irmão, eu me sinto culpado por aquele mal que eu fiz para o meu irmão, então eu peço perdão. Em várias passagens nós vamos ver que o Senhor se arrependeu, e também o arrependimento que o Espírito Santo nos conduz é o arrependimento de mudança de rota, de mudança de vida, mudança de caminho. Ou seja, o Senhor se arrependeu do mal que ele havia de fazer, não está escrito que o Senhor se sentiu culpado, está escrito que o Senhor mudou a rota do que ele havia dito que faria. Então o Senhor ele é mutável? Não, o Senhor ele é imutável. O Senhor ele é soberano, o Senhor ele é eterno, ele é espírito, ele é transcendente a tudo que nós conhecemos e impossível de conhecê-lo em sua totalidade aqui na terra. Mas a palavra de Deus nos dá indícios de que a vontade de Deus para se estabelecer na nossa vida precisa ser pedida, solicitada e clamada. E se a gente não pedir, não solicitar e não clamar, a vontade de Deus pode não se estabelecer na nossa vida. Há orações que foram rejeitadas por Deus, acerca de uma determinação direta de Deus, não tem o que falar. Segundo Samuel, no capítulo 12, está escrito no verso 16, e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra.
porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Essa parte é uma parte seguinte do pecado de Davi com Betseba, que é gerado uma criança, o Senhor fala que acabaria com a vida da criança, que ia matar a criança. E aí nós vemos aqui que Davi jejuou, Davi orou, se prostrou, se humilhou, e não mudou o intento de Deus, já era uma determinação de Deus. E nós precisamos entender também que por mais que nós entendamos, se aprofundamos na oração, entendamos como devemos orar, nós não sabemos como de fato devemos orar. Romanos 8, no verso 26, está escrito: da mesma maneira também o Espírito, que é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou seja, nós não sabemos pedir como tem que ser pedido. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é palavras impossíveis de serem ditas. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo, além de interceder por nós a Deus, orando da forma que nós deveríamos orar, por isso que é importante o relacionamento com o Espírito Santo, porque além de você saber a vontade de Deus para a sua vida, você também vai saber a forma certa de como você tem que pedir e atrair essa vontade de Deus. Eu gosto de usar o exemplo que a minha esposa, quando nós estamos num lugar, num ambiente cheio de gente, seja numa festa, num culto, ou depois de um culto, em algum lugar, no restaurante, só de olhar para mim ela sabe se eu estou gostando, se eu quero ir embora, se eu quero ficar mais, porque isso é intimidade. Então, quanto mais íntimo você se torna do Espírito Santo, mais você vai saber a vontade de Deus para a sua vida, acerca das decisões que tem que tomar e de todas as áreas da sua vida. Além da intercessão do Espírito Santo, é ele que testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em Romanos 8, no verso 16, está escrito: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a certeza de salvação que nós temos e temos que ter, ela é gerada pelo Espírito Santo. E isso vem de relacionamento. E eu quero encerrar esse vídeo te encorajando a orar, a buscar e atrair a vontade de Deus para a sua vida. Saiba que reivindicar promessas tem que ser com toda a humildade, não é prensando Deus contra a parede, obrigando ele a cumprir uma promessa que ele fez na sua vida, mas é falando para Deus: Senhor, leve em conta a promessa que o Senhor fez. Nós precisamos entender que oração é mais que pedir e receber, é mais do que eu orar e ser atendido naquilo que eu estou orando. É um ambiente onde Deus vai revelar a sua vontade e nós devemos se curvar a ela também. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, está escrito: portanto, Paulo deixou escrito: determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discussões. Ou seja, é uma determinação. Paulo determinou que os homens têm que orar. E homens, mulheres, enfim. E oração, ela não precisa ser só de joelho. Eu, quando eu vou orar, eu gosto de ajoelhar no meu ambiente de oração. Eu gosto de fechar os meus olhos. Eu gosto também de colocar uma música ambiente, uma música de oração, que parece que o ambiente, para mim, fica mais propício, eu consigo me concentrar mais. Só que oração não tem um passo a passo na Bíblia dizendo que você tem que ajoelhar, que você tem que fechar os seus olhos. Você pode fazer de olho aberto, você pode fazer em pé, você pode fazer a oração deitado. Até tomando banho, às vezes você ora, Deus ali te ouve, revela algumas coisas para você. Então, oração é intimidade com Deus. Claro que é importante nós termos o nosso ambiente de oração, onde que nós, Deus, vamos chamar de nosso. Mas em todo lugar você pode orar, seja em voz alta, seja em pensamento. Deus, ele é onisciente e presciente. Além de saber de tudo que está acontecendo, ele sabe de tudo que ainda vai acontecer. Eu quero encerrar esse vídeo te encorajando a orar, a buscar e a ser mais íntimo do Espírito Santo, para que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. Paz e graça seja com todos vocês.